Saudações a si que nos acompanha, caro internauta. Nós somos o portal de notícias Ponto de Situação e mais uma vez estamos aqui para mais uma entrevista. Desta vez sobre as eleições presidenciais em Portugal. Sabemos que vai se disputar agora a segunda volta. E para mais esclarecimentos sobre esta temática, temos conosco o nosso convidado já da casa, Hamilton João. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, cara jornalista, e agradeço mais uma vez pelo convite. Já sinto-me participo parte da casa, então estamos aqui para darmos o nosso contributo e fazermos uma certa projeção para para a segunda volta das presidenciais em Portugal. Antes de fazermos esta projeção da segunda volta para as presidenciais em Portugal, gostaríamos primeiro de olhar para aquilo que foi a primeira volta. O que é que o nosso convidado nos tem a dizer acerca da primeira volta das eleições presidenciais em Portugal? Bom, como nota inicial, notei que foi interessante. As primeiras voltas foi debatido, foi muito interventivo entre os vários candidatos que concorreram, mas claramente que as projeções que foram feitas já se perspectivava em que Seguro e Ventura fossem os dois em que iriam à segunda volta. Foi, na verdade, uma disputa entre vários candidatos, mas que dois sobressaíram, e vamos ver como é que serão segunda volta entre os dois. Já era previsto que seriam os dois a disputar a segunda volta? Bom, inicialmente, quando os vários candidatos remeteram a candidatura, a projeção que se fazia não era em que Seguro e Ventura fossem os dois a transitarem para a segunda volta, porque inicialmente falava-se muito por meio das sondagens, das análises que vários analistas foram fazendo no período da remoção das candidaturas. Dizia-se que ou projetava-se com que o almirante Gouveia e Melo fosse o candidato em que transitaria para a segunda volta, ou no mínimo que estivesse mais próximo de Belém, Palácio de Belém. Mas no decorrer das candidaturas, do período de campanha eleitoral, as projeções viu-se que foram totalmente diferentes, em que Antônio José Seguro, que foi alguém que no princípio de campanha não era alguém muito vistoso, mas em função do seu comportamento, em função da sua estratégia eleitoral, conseguiu claramente angariar maior número de simpatizantes e que granjeou-lhe o prêmio de sair vencedor da primeira volta, e em conjunto com Ventura, que é alguém que também, desde a criação do partido, chega em função daquilo que ele defende e tem tido muito crescimento de projeções a nível do cenário político português, e isso permitiu com que também transitasse para a segunda volta das presidenciais. Já olhando para aquilo que será a segunda volta, e visto que já começaram as campanhas para a segunda volta das presidenciais em Portugal, que análise faz destes dois candidatos, António José Seguro e André Ventura, para essa segunda volta? Bom, primeiro fazendo uma análise em termos de perfil e percurso histórico e político entre os dois, Seguro é alguém com uma vasta já experiência governativa, em que já exerceu vários cargos a nível
a nível do aparelho estatal português e não só a nível do partido, que é um dos maiores partidos, o Partido Socialista em Portugal, e já foi deputado à Assembleia da República, também já foi deputado à Assembleia Europeia e também já exerceu funções como secretário-geral do Partido Socialista e alguém com uma vasta experiência e alguém com um perfil muito moderador, muito comedido e que tem, como disse, vasta experiência, diferente de Ventura, né? Ventura sendo mais jovem e alguém com uma dinâmica diferente daqueles políticos tradicionais que estamos habituados a ver no cenário político português, em que, em função daquilo que tem se vivenciado a nível da realidade portuguesa, em muitas matérias que ele considera como tem havido uma regressão, como, por exemplo, na questão da imigração, a política migratória que ele considera que tem sido muito frágil, em que o Estado português poderia muito bem ainda tornar mais restritiva a política migratória, a questão da segurança, e ele traz também uma outra questão, que é a questão da corrupção e da decadência da qualidade de vida do povo português. Portanto, tem permitido com que haja essa projeção e uma aceitação a nível da sociedade portuguesa, porque antes de fundar o Partido Socialista, peço desculpa, antes de fundar o Chega em 2018, se não estiver errado, Ventura teve uma primeira passagem política num dos maiores partidos de Portugal, que é o PSD, mas acredito que ele não revia-se nas políticas em que norteava ou na ideologia o PSD, então decidiu fundar o Partido Chega em 2018 e de lá para cá ele tem tido muita projeção em função dessa debilidade em que ele acredita que a sociedade portuguesa encontra-se e a crítica que ele faz contra o regime, pronto. E acredito que em função disso que Ventura tem granjeado muitos seguidores e uma certa aceitação a nível da sociedade portuguesa que fez com que ele fosse um dos vencedores a transitar para a segunda volta das presidenciais. Portanto, depois de ter feito essa análise em termos de percurso histórico e de perfil dos candidatos, então acredito que teremos uma segunda volta, apesar, deixa já também adiantar, apesar das projeções que tem-se feito, em que dão vantagem a Seguro, mas acredito que são mesmo projeções, não é uma exatidão. Então acredito que teremos uma segunda volta muito bem disputada. O que é que cada um dos candidatos defende? Bom, como disse, Seguro é alguém muito mais moderado, comedido, que tem aquela postura presidenciável, em que ele defende questões de melhoria, por exemplo, no setor da saúde, da educação, questões de segurança, mas também ele entende que tem de haver uma melhor articulação entre o Presidente da República, juntamente com os outros órgãos de soberania, o Governo e a Assembleia da República, em questões que sejam muito importantes para a sociedade portuguesa. E já Ventura é alguém muito mais dinâmico, alguém que tem uma orientação política que é de extrema direita, é um ultranacionalista, alguém extremamente conservador, que entende que aqueles valores muito inerentes da sociedade portuguesa estão a perder. Então ele defende uma certa ruptura no regime atual, porque ele é alguém um anti-establishment ou alguém que é contra o regime atual vigente em Portugal,
E ele entende que, ou defende, que tem de haver uma ruptura para haver melhoria, por exemplo, também na questão da saúde, na segurança, e uma certa restrição que ele tanto defende com relação à política migratória. Então, na verdade, é isso que eles defendem e vamos ver depois, em função do que eles defendem, como é que será os resultados no final. Mas o que é que o atual regime português tem que o incomoda tanto? Bom, ele entende que é um regime que já não tem muito para dar em função da nova realidade do que a sociedade portuguesa precisa. Que ele entende que tem de haver uma certa ruptura. Claro que é quase impossível e não depende só dele essa posição, em função desse seu ultranacionalismo, essa forma também muito populista, em que ele entende que o regime atual vigente e que critica que dos dois grandes partidos que sempre foram os grandes impulsionados do sistema político português, que é o Partido Socialista e o PSD, que depois da Revolução que houve em 1974, em que, se não estiver errado, Portugal entrou na sua terceira república com um sistema de governo democrático e a implementação do Estado de Direito em 1976, que ele entende que não fizeram aquilo que seria essencial para o desenvolvimento de Portugal. Então, ele entende que o regime vigente atual tem de cair, havendo uma certa ruptura, para que haja um novo e claramente materializar aquilo que são os anseios da realidade portuguesa atual. Será que este candidato, ainda falando de André Ventura, sente que o atual regime é muito brando com os imigrantes? A política anti-imigratória é importante que ressalta-se esse ponto. É uma política que é muito particular dos partidos de extrema-direita. E como exemplo, podemos aqui trazer a questão do Trump, que vê-se a política imigratória que ele está a implementar nos Estados Unidos de forma muito restritiva, que eles entendem que a imigração tem de ser controlada para não beliscar aqueles valores que são essenciais para as suas sociedades. Portanto, Ventura na mesma senda, como sendo alguém ultranacionalista, de extrema-direita, conservador, que preserva muito os valores da sociedade portuguesa, entende que a imigração descontrolada é um elemento muito importante para causar uma certa ameaça nos valores da sociedade portuguesa e na questão da segurança. Portanto, por isso é que ele defende muito a restrição ao controlo na política migratória. Qual é a valência de cada um dos dois? O que é que cada um dos dois tem de melhor para oferecer, caso seja eleito como presidente? O que é que cada um dos dois tem de melhor para oferecer para o povo português e não só para aqueles que também não são portugueses e que residem neste território? Bom, é importante que se diga que o Estatuto de Presidente da República não tem tanta força em termos governativos e que é importante que
tanto Ventura e Seguro, se um deles for o vencedor, e logo veremos após o day after, dia 8, haverá de ter uma certa articulação com o governo, porque a Constituição Portuguesa claramente ele limita as competências de um e do outro. Mas se porventura tivermos o Seguro como vencedor, claro que teremos um presidente que daquele tipo que já temos habituado no Palácio de Belém, que é alguém muito mais comedido, com aquela figura muito mais presidenciável, alguém que seja mais articulador entre a presidência e o governo na resolução dos problemas que são candentes. Por isso é que, querendo ou não, ele tem tido uma certa posição de apoio por parte de outros candidatos e outra sensibilidade da sociedade portuguesa. Agora, em uma das suas intervenções em um dos debates, ele valoriza a sociedade, defende a valorização da sociedade, de todos os seres humanos e sem discriminação. Bom, pronto, muito obrigado, é um ponto importante. Seguro defende que não há portugueses de primeira, segunda nem de terceira. E se ele for presidente, for vencedor às presidenciais, ele considera que será um congregador no sentido em que todos que são considerados portugueses vão ser partícipes no seu processo de governativo. Então, ele tem defendido muito isso, a moderação, aquele respeito entre as minorias, não excluindo nenhum dos grupos minoritários e chamando todos para o processo governativo, diferente de Ventura, que espera-se, se for presidente, será alguém muito mais, como é que podemos aqui classificar, muito mais intransigente em termos de determinadas políticas, como na questão migratória, na questão de segurança, e entende-se que será alguém que, pelo aquilo que ele vem dito, que será alguém que vai permitir que haja uma ruptura no regime, como já frisamos inicialmente, no regime atual português. Portanto, vamos esperar o que é que o day after do dia 8 vai nos dizer, quem será o novo inquilino do Palácio de Belém. Falou aqui de outros partidos e até pessoas particulares que após decidir quem estaria na segunda volta, vem apoiando o Seguro. E também em um dos debates, André Ventura afirmou que esses partidos só apoiam Seguro não porque aprovam a maneira dele de defender Portugal, de defender as políticas portuguesas, mas porque pretendem enfrentá-lo ou eliminá-lo. Bom, pronto. Ventura, como sendo um candidato, não é? E claramente, e não ser o preferente no momento para os 10 candidatos que não conseguiram transitar a segunda volta e para outra sensibilidade política da sociedade portuguesa, como aqui é importante frisar, o Rui Rio não foi um candidato, mas é um político já de uma certa estatuto, de experiência a nível do cenário político português, que teve que na primeira volta das eleições foi um apoiante do almirante Gouveia e Melo,
claramente que também manifestou o seu apoio a Seguro. Pronto. Entendo que a maior parte dos ex-candidatos ao Palácio de Belém tem apoiado ou tem manifestado o seu apoio para essa segunda volta a Seguro, muito em função da postura que tem de ser característico a um presidente da República. É essa postura de Seguro que, segundo outros candidatos ou segundo outros candidatos que também concorriam na primeira volta, é esta postura que um presidente português deve ter. E entende-se que essa postura, porque Seguro gera maior segurança, porque para as funções de presidente não precisamos, entende-se, em função daquilo que a Constituição portuguesa já delimita em termos de competência, a um presidente e a um primeiro-ministro. E Seguro é alguém mais moderado, é alguém com uma postura mesmo presidenciável, é alguém que quer congregar todas as forças vivas da sociedade portuguesa no seu processo governativo. Portanto, essa forma de ser em detrimento de Ventura, que é alguém populista, alguém com uma forma de ver a política portuguesa muito mais brusca, que faz com que os ex-candidatos e mesmo aqueles e esse debate que também tem tido em função desse argumento trazido por Ventura, que muitos partidos com uma ideologia mais próxima de Ventura, que são de centro-esquerda, como o PSD, a Iniciativa Liberal, que são partidos de centro-direita, que, querendo ou não, Ventura entende, são mais próximos em termos ideológicos do seu do que de Seguro, que ele entende que é uma questão de perseguição, que não querem vê-lo a ser novo inquilino do Palácio de Belém, mas não é isso que entendemos. Entendemos, na verdade, que esse apoio, a manifestação de apoio, tanto institucional como a nível individual, de ex-candidatos e outras figuras importantes na área política portuguesa, em função da postura de José Seguro. E não acreditamos que seja uma outra questão que levantada por Ventura. Segundo as sondagens, atualmente em que pé estamos? O que é que se pode já prever a partir das sondagens? Bom, as projeções que tive acesso recentemente, ainda ontem, nos vários órgãos tradicionais da cidade portuguesa, que têm feito também as suas projeções, como fizeram na primeira volta, como Tracking Poll, da CNN e tantos outros da TVI, indicam claramente que Seguro, nesse momento, tem uma margem elevada com relação à Ventura. O mesmo que tínhamos na primeira volta, em que Seguro já era o candidato em termos de projeções, que estava à frente dos outros, e que depois aquilo se materializou no day after das eleições da primeira volta. Nessa segunda, as projeções de sondagem indicam que Ventura, peço desculpa, que Seguro está em frente de Ventura, e as percentagens rondam aí em volta dos 34%, as outras 54% com relação à Ventura, que em uma está nos 23% e outra 44%. Pronto, as sondagens não são uma exatidão, são apenas projeções, mas que essas projeções são muito importantes, porque podem se materializar depois na realidade. Então, vamos esperar.
o que é que depois, no day after, serão os resultados. O que quer dizer que tudo indica que Seguro provavelmente será o novo presidente da República Portuguesa. Bom, acredito que sim, a não ser que haja algo extraordinário que faça com que não seja seguro o novo inquilino de Belém, porque as projeções assim o indicam e já o indicavam na primeira volta e que vimos que depois materializou-se. Então, nesta senda, a não ser que depois haja uma certa mudança no pensamento dos eleitores ou naqueles que pensem em votar em Seguro, que no momento decidam diferente, mas que acredito que é muito pouco provável, pode acontecer, mas muito pouco provável. Então acredito, em função das projeções, que o novo inquilino de Belém provavelmente será Antônio José Seguro. Então aqui, de forma descontraída, os angolanos podem sentir-se um pouco mais calmos devido às políticas antimigratórias de André Ventura. Bom, nesse quesito, acho que sim, né? Podem sentir-se um pouquinho mais aliviado. Vendo algumas reações nas redes sociais, alguns mostravam-se muito preocupados caso o André Ventura fosse o eleito. Bom, como eu disse, acho que nessa parte sentir-se-ão mais como melhor, mais descansados, mais confortáveis, tranquilos. Mais descansado porque no programa de governação Seguro, claramente que ele não traz a questão migratória como o seu grande pano de fundo de governação. Então, claro que nesse lado, não só os angolanos, como muitos outros imigrantes de várias realidades que nesse momento escolheram a Portugal como seu habitat, estarão mais relaxados nessa questão do que Ventura. Claramente, se for Ventura como vencedor, os imigrantes ficarão um pouquinho mais mexidos, porque a política migratória, que é um dos seus panos de fundo de campanha de governação, será claramente implacável, como temos visto na realidade americana, com Trump. Sua política migratória é muito mais implacável e restritiva. Então, com Seguro como novo inquilino, penso que os imigrantes ficarão um pouquinho mais seguros, né? Pois, como o próprio nome diz. Claramente. É desta forma que chegamos ao fim de mais uma entrevista com o especialista em política, Hamilton João. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom, eu é quem agradeço e já faço da vossa casa também a minha, que sempre que for necessário estaremos aqui para darmos o nosso pequeno contributo, né? Então, agradeço. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Hoje falamos sobre as eleições presidenciais em Portugal, em que a segunda volta acontecerá no dia 8 de fevereiro. Nós somos o portal de notícias Ponto de Situação. Quem quiser nos acompanhar pode seguir-nos através do Facebook, do Instagram, do TikTok, do WhatsApp e do YouTube. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fique conosco.